7 de maio de 2024, estamos aqui na loja Pro Correr. Hoje com uma pessoa muito interessante, uma lenda, né, no esporte, que é o Sidney Togumi, numa palestra incrível aqui. Bom, Sidney está aqui ao nosso lado. Prazer ter você aqui com a gente, saber a sua história, né? E para quem está assistindo agora, né, no canal do YouTube da Rádio Run Curitiba, quem é Sidney Togumi? Cara, eu sou um amante de esporte, sempre pratiquei esporte desde moleque e desde 2009 foi meu primeiro contato com o trail, com a corrida de montanha, e desde então é meu esporte número 1. Além de atleta amador e de entusiasta de trail, eu também sou treinador, né? Eu tenho uma assessoria lá em São Paulo, a Upfit Trail, trabalho exclusivamente com corrida de montanha, com corridas trail. Hoje eu sou também representante da International Trail Running Association, da ITRA, né, que hoje é a partner técnica da World Athletics, a Federação Internacional de Atletismo. E desde 2016 eu faço um trabalho junto à Confederação Brasileira de Atletismo e eu sou responsável pela organização, né, dos envios das equipes brasileiras para campeonatos mundiais. Todo mundo pensa que eu nasci no mato, que eu vivo no mato e que não. Eu nasci em São Paulo, sou paulistano da Gema e moro lá até hoje. Eu conheci o outdoor através do esporte, eu conheci o outdoor através das corridas de aventura, um pouco antes, lá em 2000. E aí, sim, depois 2012, 14, que eu conheci o trail running. Isso aí. Essa paixão pela corrida de rua, quando começou? Meu esporte de infância foi judô, né, pela etnia. Aprender a nadar para não morrer afogado. Dos 8 aos 19, meu esporte de infância foi beisebol, também pela etnia, joguei beisebol por muitos anos. Mas a corrida veio através do triatlon. Então, eu queria aprender triatlon, eu queria praticar triatlon para um dia chegar no Ironman e eu tinha que aprender a correr, eu tinha que aprender a gostar de correr. E por incrível que pareça, hoje eu gosto mais de correr do que de nadar, né? Então, virou um esporte para mim muito natural. E aí eu acho que da corrida de rua, com a corrida de aventura e o trail, aí acho que foi uma coisa bem natural mesmo. Minha primeira experiência de trail foi no La Mission Race, que era uma prova, foi em 2009, uma prova de 100 milhas, 160 quilômetros. Na época, o La Mission ele não tinha esse formato que tem hoje com percurso marcado. Lá era uma prova que a gente tinha que carregar, ser autossuficiente, carregar nossas coisas, mas o percurso a gente não sabia. A gente tinha os postos de controle que tinha que passar e você tinha que navegar com carta topográfica e bússola. Praticamente uma corrida de orientação, né? E não trail propriamente dito. E, cara, gostei da Patagônia e gostei do trail. E aí nessa prova eu voltei acho que 5, 6 vezes. Mais, acho que 7 vezes, 5 foram consecutivas. E é a minha prova assim do coração. O tempo que você levou para fazer esses 160 quilômetros, né? Na época navegando eu fiz a prova em 46 horas mais ou menos, 45 horas. É uma prova de 160 quilômetros com 8 mil de ganho. E como a gente não sabe o caminho certo, não que eu fosse correr muito na prova, mas corre-se menos porque eu tenho que navegar, entender se eu estou no caminho certo ou não, então era bem mais lento. Mas acho que da minha primeira participação para a minha última participação, meu melhor tempo hoje são 43 horas, então consegui melhorar um pouquinho. De tudo que você tem feito, né, pelo esporte, pelo trail, você também traça paralelos, né? E você passa isso para as pessoas que assistem as suas palestras, assim, né? Qual foi a maior dificuldade que você já teve? Em prova? Em prova também. Cara, a minha maior dificuldade é eu lidar comigo mesmo, cara. Porque eu sou muito racional, né? E aí tem coisas, por exemplo, na última vez no Thor, eu estava no meio da montanha e minha cabeça foi pro espaço. Eu não queria mais estar lá, eu achei chato e eu tinha toda uma dinâmica de trabalho mental que eu aprendi com uma psicóloga para me trazer sempre de volta quando isso acontecesse. E eu fiz todos os processos. E eu não consegui, com o processo, eu voltar. Isso me deixava muito nervoso. Então,
eu ficava bravo comigo mesmo, isso depois também, porque apesar de eu não sou atleta de elite, longe disso, mas eu me cobro bastante. Então eu falei, cara, por que eu não consegui fazer? Né? Então, eu acho que as situações para mim mais complicadas é quando eu não consigo lidar comigo mesmo. Eu tenho essa dificuldade, às vezes eu tenho essa dificuldade. De perrengue, de ficar de provas, assim, de acidentes, graças a Deus eu nunca tive nenhum acidente grave que eu fiquei exposto por muito tempo em competição, mas numa travessia na Serra Fina junto com a Fabiana, minha namorada, a gente foi treinar e eu me desorientei ali na serra e eu fiquei parado praticamente 10 horas no mesmo, umas 8 horas no mesmo lugar, e chovendo, anoiteceu, ir para frente estava longe, voltar para trás também estava longe, e ela não sabia o caminho, então se eu passasse mal ou algo acontecesse comigo, ela estava numa situação mega complicada, e foi uma das poucas vezes que eu falei assim, bom, risco de morte eu não tinha, porque eu tinha tudo na minha mochila para a gente passar a noite inteira, mas que a gente ia sofrer bastante um bocado, foi uma das vezes aí que eu passei na Serra Fina. A questão do trail no Brasil, como você vê tudo isso? Cara, o trail no Brasil cresceu muito nos últimos anos, né? Nos últimos 10, 12 anos. É um esporte novo. Pensando em esporte, 10 anos é pouco, né? 10 anos são poucos anos para a gente ter um grande desenvolvimento. Claro, se a gente for pegar o beach tennis, né, que se desenvolveu numa curva muito exponencial, mas depende de muitos fatores, né? E o trail é carente de algum desses fatores na minha visão. Eu acompanho o trail desde 2009, mais ou menos, 8, 9, e ele teve um crescimento exponencial grande ali em 2012 a 14. Depois, no meu ponto de vista, a gente não tem estatística, a gente não tem scout que vai comprovar o que eu vou falar, então é achismo do Togumi mesmo. Eu acho que essa curva ela já está mais branda, está crescendo, mas numa velocidade bem menor, mas vem crescendo. Basta a gente ver a quantidade de materiais que hoje a gente tem aqui, né, no Brasil disponível para nós. Poderia ser mais? Eu imagino que sim, mas a gente depende do mercado ser ainda um pouco maior. Porque eu que vivo o trail 24 horas, eu acho que o trail é gigante, né? Porque é onde eu estou ali imerso, mas ele não é, ele é muito pequeno, né? Comparado com o running, comparado com outros esportes, com o ciclismo, mountain bike, enfim, é um nicho ainda bem pequeno, é um mercado bem pequeno, então a gente não tem tanto investimento. Mas, se a gente pegar, eu aí uso a referência a própria corrida de rua, né? Se a gente usar o potencial enxergar o potencial que o Brasil tem de mercado para o trail, olhando para a corrida de rua e fazer uma transferência, né, uma migração desses corredores de rua para o trail, a gente tem um potencial gigante. Eu posso falar para o São Paulo. São Paulo, às vezes, há domingos que a gente tem 3 provas de 10 quilômetros com 12, 15 mil pessoas cada uma, né? Então, e hoje as maiores provas de trail do Brasil estão com 4 mil pessoas, né? Então, olhando para a corrida de rua, o Brasil tem um potencial gigante de crescimento de mercado das provas trail, sem contar com relevo, com geografia, com turismo que o Brasil tem, não só no seu litoral, mas também no seu interior. Para quem vai migrar do running para o trail, qual é a recomendação? Faça o processo que você fez para aprender a correr na rua, faça para você aprender a correr no trail. São dois esportes muito parecidos. O movimento, a mecânica é a mesma, mas são dois esportes distintos, são totalmente diferentes. Igual road bike e mountain bike, né? Vamos pegar um exemplo de tempo de prova, né? Vamos pegar uma prova de 10K de rua. O primeiro colocado vai chegar ali na casa dos 30 minutos. Se a gente for para as provas de rua, se a gente for para as provas de montanha, o primeiro vai chegar com 1 hora nas provas de 10K, numa média. Então, se eu fiz 10K na rua e eu fiz para 1 hora e eu for fazer as provas de 10K de montanha, na proporção, eu vou fazer 2 horas. Então, eu tenho que estar preparado para ficar em atividade pelo menos 2 horas. Então, isso muda treino, eu tenho que ter mais autonomia, eu tenho que ter mais treinamento. Então, faça todo o processo. Mas eu já corro 10 na rua, eu não quero me inscrever numa prova de 5 de montanha. Pensa que é outro esporte. Pensa que você está saindo da corrida de rua e você vai aprender judô.
Você não vai começar na faixa laranja, você vai ter que começar na faixa branca. Então se dê a oportunidade de aprender, de passar por todo o processo novamente. Por quê? Porque diferente da corrida de rua, onde você tem aid stations a cada 2 quilômetros, você tem um acesso rápido da ambulância para caso tenha alguma ocorrência, nas provas trail não. Tem provas que não tem posto de abastecimento, você tem que carregar tudo ou você tem que usar água natural e tem o outro ponto que é o que deixa o trail complicado, difícil, ou melhor, perigoso, o acidente. Então, às vezes você está a 2 quilômetros de um posto, só que para te tirar de lá alguém vai ter que te carregar, porque às vezes nem cavalo sobe naquele lugar. Então, segue o processo direitinho, vai ganhando autonomia, pensa que é um outro esporte, que você vai fazer correndo, mas é um outro esporte. E qual é a mensagem que você deixa para esse pessoal, atletas em geral, né, sobre o esporte? Eu sempre digo assim, todo mundo pensa que eu fico sempre... Eu tento convencer as pessoas a correr, né? Ou a praticar treino. Eu sempre falo para as pessoas que elas podem fazer qualquer coisa, elas só não podem ficar paradas, né? Elas podem fazer dança de salão, elas podem fazer escalada, elas podem fazer tênis, skate, qualquer esporte, elas só não podem ficar paradas. Para quem quer seguir o Sidney nas redes sociais, saber mais sobre trail, Lá no Instagram, @SidneyTogumi, só você clicar lá que você me encontra, tem meu celular, tem tudo ali para você me encontrar. para a gente aqui da Rádio Run Curitiba é uma alegria enorme poder conhecer, poder falar desse esporte. A gente também está chegando agora com um projeto novo aqui em Curitiba, tem dado certo, graças a Deus, né? E eu sempre falo assim nas entrevistas que nós queremos ser, né, o canal que dá vez e voz aos atletas. Tanto o atleta profissional, o amador, enfim, conhecendo histórias. E conhecer a sua história, né, tá de perto aqui conhecendo sobre a sua trajetória no trail também, para a gente é uma alegria, uma satisfação. Então a Rádio Run Curitiba fica à disposição sempre. Obrigado pela oportunidade de falar, que a gente estava conversando ali nos bastidores, né? De me dar a oportunidade de falar de trail para quem não é de trail, e parabéns aí pelo projeto. Sucesso!